Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Atlas Podcast. Meu nome é André Marra, eu sou um dos hosts desse projeto esse que eu tenho o grande prazer de dividir com meu amigo Ricardo Alexandre. E o episódio de hoje, pessoal, mais um episódio especial, super interessante. Vamos falar sobre economia, política, liberalismo. Então fique até o final, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe nos comentários aí recomendação de livros, de pessoas que vocês querem que a gente entreviste. E Ricardão, por gentileza, faça as honras aí do nosso convidado. Olá, ele é professor, economista e um dos diretores do Instituto Mises Brasil. É com prazer que recebemos o Adriano Paranaíba. Adriano, seja bem-vindo ao Atlas Podcast. Poxa, gente, eu que agradeço muito o convite. Estou muito satisfeito de poder estar aqui no podcast de vocês. Eu acho que todas as iniciativas para divulgar as ideias da liberdade são muito mais que bem-vindas e merecem todo o apoio. E me diga uma coisa, Adriano, é verdade que o capitalismo funciona para os pobres? Pois é, cara. A gente ouve na escola que isso é mentira. Como é que é? Pois é, eu participei do podcast do Raul Sena e ele me fez essa pergunta e o negócio meio que viralizou, né? Cheio de gente fala. Aí o pessoal, todo dia tem gente que fala, o capitalismo funciona para os pobres também, né? Cara, o capitalismo, vamos pensar, antes do capitalismo, o que a gente tinha? A gente tinha justamente um sistema, vamos pensar aí, feudalismo. O cara nascia servo e morria servo. O cara, para ser nobre, ele tinha que ter nascido nobre, né? As maiores tramas, né, histórias, novelas, filmes, são justamente o cara era o extraordinário, o cara conseguir deixar de ser pobre para virar rico, né, o Conde de Monte Cristo, aquelas histórias que a gente escuta e tal. Então, assim, o normal da humanidade era isso, era você nascer pobre e ser pobre o resto da vida, né, a tua classe social te definia. E foi justamente o capitalismo que trouxe essa possibilidade de você nascer numa condição e pelos seus esforços, pelos esforços das pessoas que convivem ao seu redor, você poder realmente mudar de categoria social, se é que isso existe, né? Eu acho que isso até é uma coisa que o capitalismo ajuda, né? Essa transposição social de você deixar de ser pobre e ser rico, e cada dia a gente escuta mais histórias, ao contrário, a gente escuta mais história de gente que era pobre, conseguiu melhorar de vida, conseguiu ficar rico também, do que a gente escutava antes da história do capitalismo. E uma outra perspectiva que é interessante, aqui já puxando para o nosso lado mais liberal, para pensar, o pobre, o que ele tem hoje? Ele tem celular, ele tem uma motinha, ele tem uma moto lá, mas tem uma moto lá, né? Ele tem uma série de serviços, ele tem uma geladeira, né? Ele tem um fogão, tudo isso que ofereceu para ele foi iniciativa privada. O que ele não tem? Ele não tem saneamento, ele não tem saúde, ele não tem segurança. Tudo isso quem que oferece para ele? É o Estado. O Estado. Então, não só faz bem para os pobres do capitalismo, como é a única forma hoje que eu enxergo do pobre ter dignidade é através do capitalismo. E por que será que se pensa que não é assim? Por que ainda é tão difundido, após o colapso do socialismo, após N exemplos de que socialismo não funciona, por que ainda essa ideia é tão preponderante, tão forte? Você acha que é só por conta da repetição de que o capitalismo é exploração, capitalismo significa apropriação da mais-valia? O que você acha que está por trás disso, Adriano? Eu acho, assim, tem vários fatores, né, professor Ricardo? Eu acho assim, essa repetição faz parte também. O contexto doutrinador do processo, ele é realmente fundamental e importante, né? Mas eu acho que é porque é romântico, né? O socialismo, ele é romântico, caramba. Vai ser todo mais mundo fácil, igual, né? Vai ser igual. Eu fico imaginando o tédio que deve ser futebol no socialismo. Vai dar sempre empatado, nunca vai ter campeão. Pô, deve ser uma merda, né? Todo mundo se gosta. Todo mundo se gosta, não tem falta, não tem ataque. O que vai ser do futebol se o socialismo desse certo, né? O Brasil, por exemplo, é colapsar o país do futebol. Mas assim, voltando a sério, né? Eu fiz uma brincadeira aqui, meio que até posso até ter atrapalhado aí a resposta, mas é romântico o socialismo, essa coisa assim de vamos ser iguais, não vai mais haver injustiças, um mundo ideal, né? Então acho que no fundo ainda
persiste esse lado romântico. E que o pessoal do socialismo, os nossos colegas socialistas, né, defensores aí das ideias das esquerdas, eles conseguem vender essa ideia também, né? Por uma questão de eles estarem mais próximos da questão das artes, né? Teatro, essas questões. E é um lugar que habita muito o ideário de esquerda, né? O Mises fala isso muito bem lá na mentalidade anticapitalista. Onde que está a maior parte das pessoas que odeiam o capitalista? É justamente nas áreas que há uma proliferação de ideias para os jovens, né? Questões culturais. Então, aquele ambiente é mais propício às ideias anticapitalistas e é justamente aonde são as áreas que têm a formação intelectual das pessoas antes dele ter acesso a um Mises, a um Hayek, né? A um Milton Friedman da vida. Então, acho que tem essa combinação também, entendeu? O que eu acho mais curioso é que eu consigo perceber até a razão de ser daqueles críticos do capitalismo que são funcionários públicos ou procuraram sempre a estabilidade, nunca conseguiram conviver adequadamente com o risco e, portanto, o que eles procuraram sempre foi alguma coisa que lhes garantisse o sustento ao longo da vida. Consigo entender pessoas com essa concepção de vida sendo críticas do capitalismo. Agora, grandes artistas e fenômenos culturais, enfim, figuras expressivas da cultura pop, isso nunca me entrou na cabeça. Porque, como dizia o Roberto Campos, eles criticam o capitalismo ao mesmo tempo em que querem ganhar cachê alto em dólar, né? Para que fique tudo muito bem acomodado por parte deles. Então, eu te perguntaria, será que para essa turma socialismo para os outros é refresco, Adriano? Exatamente. Maior prova de que o normal da pessoa que quer sucesso é o capitalismo. Mas existe esse romantismo na mente dele, né? E, pô, já que ele quer fazer igualdade, começa com tua grana e pega os milhões que você ganhou. Cadê a Anitta? Eu não vejo a Anitta distribuir cesta básica pra ninguém, não vejo ela distribuir, ajudar ninguém, né? Ela só, né, não gasta a grana lá tatuando as coisas nos lugares esquisitos e tal. Mas com os pobres eu não vejo esse pessoal gastando grana. Muito pelo contrário, fica cobrando dos outros. Esse é o grande problema do invejoso, porque pra mim, no final das contas, o cara, quanto mais convicto no socialismo ele é, para mim ele está se revelando uma pessoa mais invejosa possível, no sentido de dizer, eu quero que você ajude o outro. Você está prosperando, você tem dinheiro, então você que tem que ajudar é do outro, né? A paródia que você fez aí no dos outros é refresco, mas é exatamente isso, é o outro que tem que sustentar, né? Nunca ninguém fala assim, vamos começar por mim, por exemplo, né? Você não vê nenhum desses grandes expoentes do marxismo, de socialismo, que tem grandes cachês, que tem muita grana, começar a divisão, né, por eles mesmos. A Anitta não divide com as bailarinas e bailarinos dela de forma igualitária. Era pra todo mundo. Era pra equipe da Anitta, não sei quantas pessoas são, era pra ser 70, se for 70 pessoas, era pra todo mundo ganhar a mesma quantidade. Por que só ela ganha? Só ela ganha? Por que só ela ganha? Ou porque ela ganha mais. E por que ela ganha mais? Isso é uma injustiça? Agora... Isso é uma bailarinofobia? Agora é curioso que de vez em quando um deles tem um despertar, né? Eu me matei de rir porque não sei de quando é o tweet, mas chegou até mim um tweet do nosso talvez maior influencer brasileiro, que é o Felipe Neto, ele dizendo assim, olha, alguma coisa como, acabaram de chegar às minhas mãos as propostas ou a proposta referente à regulamentação da profissão de influencer. Isso é um absurdo, é uma enormidade. O Estado está exigindo que haja faculdade para a pessoa ser influencer, o Estado está querendo controlar conteúdo, isso é uma coisa que não podemos admitir. Dá vontade de dizer assim, é mesmo, Felipe? Então, quer dizer, quando chegou até você, aí é ruim, né? Agora, quando existe todo outro tipo de interferência, aí é legal, é normal, né? Então, ele fez esse post. Vamos taxar grandes fortunas. Vamos taxar grandes fortunas, vamos regulamentar uma série de profissões. Então, assim, regulamentação do jornalismo, tudo bem. Agora, não queira regulamentar os influencers, porque isso não tem nada a ver. Curioso, exatamente. Curioso. É muito curioso, né? A gente fica vendo isso. E ele é um dos caras que tem assim,
pra mim, é o cara mais antagônico que a gente tem, né? Porque é o cara que tá lá na piscina, na mansão dele, tuitando, reclamando do capitalismo, né? A acumulação de capital, esses banqueiros acumulando capital. Ele deve ter mais capital que muito banqueiro aí que a gente tem, cara, pra você brincar, mano. E, Adriano, como que você se aproximou das ideias de liberdade, assim? Você sempre foi um liberal? É aquela velha história de quando mais jovem já flertou um pouco ali com a esquerda? E como você se tornou esse expoente no liberalismo? Não, expoente é sacanagem, hein? Vocês estão adorando demais a pílula. Mas vamos lá. Cara, nós estamos no Brasil, não existe. Eu ainda vou achar algum brasileiro que nasceu e foi liberal a vida toda. Isso não existe, cara, por causa do nosso próprio sistema de ensino. Então, assim, eu sempre quando eu falo isso, o pessoal fica meio com vergonha, eu fico meio de perder amigos e tal, mas a verdade é essa. Eu já fui comunista, eu já fui marxista. Na minha graduação, eu era marxista, participei da invasão do Ministério da Educação em 1994, junto com a União da Juventude Socialista Brasileira. Então eu era assim o aluno padrão de uma universidade pública, né? E aí o que aconteceu? Quando eu fui pro meu mestrado, eu terminei a faculdade de Economia, eu já estava mais próximo, eu estava me afastando do marxismo, me aproximando mais do desenvolvimentismo, daquela galera da CEPAL, Celso Furtado, né? Que é a mesma coisa no final das contas, né? A mesma merda, né? E aí eu tava buscando uma visão diferenciada, alguma coisa assim durante o meu mestrado. Meu mestrado era sobre agronegócio, sobre tributação e agronegócio, uma perspectiva econômica. E aí eu tive a sorte de conseguir um estágio durante o meu mestrado na Secretaria da Fazenda. E lá eu consegui ter acesso. Acesso não é acesso privilegiado. Realmente eles me cederam informações lá para a gente fazer a dissertação. E o discurso marxista, o discurso cepalino a respeito de como se deu o progresso tecnológico não batia os dados. A conta não batia com a história que eles contavam pra gente. Ali foi um movimento do capital que veio. E eu comecei a ver que o agronegócio, principalmente em Goiás, sou de Goiás, ele cresceu porque uma série de agricultores se organizaram em cooperativas. Então foi uma coisa mais um capitalismo do que uma ação estatal, governamental, que foi o governo que levou o agronegócio, né? O governo pegou uma rebarba quando o negócio já estava acontecendo, que você já estava com a soja começando a explorar, que aí o Estado entrou na jogada, né? Então não era o Estado o grande empreendedor do agronegócio, como a gente diz da Revolução Verde, lá da década de 70 e 80, né? E aí nesse meio período, quem que fala diferente dos autores que eu tenho lido, né? E aí eu tenho uma alegria, eu falo isso sempre com o maior prazer de tudo da minha vida. O meu orientador era lá do IPEA, né? Então eu ia muito no IPEA. E aí um dia eu fui num evento e eu já estava meio... Pô, as teorias que eu tô lendo não tá batendo com os dados que eu tô vendo lá na Secretaria da Fazenda. E aí um dia meu orientador passou um cara, ele falou assim, ó, aquele maluco ali, ó, aquele cara ali é doido. Aquele cara ali é doido de jogar pedra em avião. Ah, é? Quem que é aquele cara? Ele é liberal. Adolfo Saxida. Adolfo Saxida, eu trabalho aqui no IPE, ele é liberal. Caraca, aí eu joguei na internet e tinha um blog do Adolfo lá. O blog do cara falava uns trem que fazia sentido, sabe? Uns trem interessantes, né? Pô, faz sentido que o cara não é tão maluco assim, né, velho? E aí, na época, eu era envolvido com o Corecon, Conselho de Economia, aí falaram, Adriano, quem que você convidaria para vir para cá e tal? Vamos convidar esse tal de Adolfo Saxida. Chamei e tal. O Adolfo foi lá, deu uma palestra e tal. E aí eu, cara, comecei a trocar ideia com ele e tal. E ele me deu um livro. Falei assim, Adriano, ó, leia esse livro aqui, que esse livro aqui vai mudar a tua perspectiva. Ele me deu O Caminho da Servidão do Hayek. Só. Aí, a chavinha virou, né? O Caminho da Servidão faz todo sentido, né? A gente vê lá porque que os piores chegam ao poder. Então, cara, esse Hayek aqui eu já tinha visto em algum lugar. Aí eu comecei a revisitar as minhas leituras de graduação de economia. E aí surgia ali um Schumpeter, às vezes, citando um tal de Mises. Quem que é esse Mises? Aí eu ia atrás. Esse Hayek, vamos aprofundar e tal. E quando eu vi, eu já estava começando a estudar os austríacos, né? Conheci o Instituto Mises, né, que estava ali estourando ali de publicação, todo dia trazendo coisa nova, a gente digeria aquilo lá e vinha muito e tal. E aí fui pro doutorado para fazer estudo a ideia inicial do meu doutorado era falar justamente de privatização de rodovias, essa coisa que estava fazendo sentido, mas sem uma perspectiva de usar a escola austríaca dentro da minha... Virou um hobby, uma coisa legal de ler, né, e tal. Mas chegou no momento do doutorado que eu migrei para a mobilidade urbana e eu comecei a ver
quanto que fazia sentido a questão da importância do indivíduo para o desenvolvimento da cidade. E aí a escola austríaca caiu com uma luva e de lá para cá a escola austríaca entrou na minha agenda de pesquisa. Realmente eu acabei me tornando um pesquisador de escola austríaca, de aplicar o estudo de escola austríaca na mobilidade urbana, nas cidades, como que pode melhorar, como que o liberalismo pode melhorar as cidades. E daí aí o resto tá aí já na internet, aí a gente falando essas maluquices, né? E até explorando um pouco mais esse ponto, na prática, então, como que a gente consegue colocar o liberalismo com a mobilidade urbana, que é um tema que está sendo debatido cada vez mais e que as pessoas estão buscando solução, né? Porque está se tornando cada vez mais caótico. Está se transformando cada vez mais caótico e nós estamos num ano, né? Esse período que nós estamos é o ano de... O pessoal está refazendo os planos diretores, né? E tem tudo a ver com a escola austríaca, porque o plano diretor é a antítese ao indivíduo. Um bando de burocrata sentado atrás de uma mesa vai decidir como é que vai ser a cidade nos próximos 10 anos. Olha que maluquice. Não tem como, né? O cara não consegue saber o dia do amanhã dele, ele quer definir a vida de 1 milhão de habitantes na cidade para os próximos 10 anos. Então é uma coisa surreal. Então o arcabouço praxeológico, individualista, metodológico individualista da escola austríaca auxilia muito a você ter alguns entendimentos de como que a gente pode... Porque esse é um ponto. Não é a gente não planejar a cidade. A lógica é, qual que é a perspectiva do planejamento? É um burocrata que vai planejar a cidade ou vão ser as pessoas que vão pensar as cidades que elas querem para elas viverem? As pessoas foram afastadas da discussão de como que a cidade tem que funcionar para atendê-las. E é ao contrário, hoje a gente recebe uma notificação da prefeitura falando como que nós temos que viver naquela cidade. É ao contrário, né? E essa ideia de, mas tem orçamento participativo, tem audiência pública. Pô, essas audiências públicas é tudo barca errada, né? Os caras chegam lá para vender a ideia deles e ninguém participa nada. Eu já cansei de ir nesse negócio de não sei o que participativo, agenda participativa, porque você chega e ninguém participa. Escolhe aí um monte de gente passa lá no microfone, conta uma historinha, beleza, tá bom, mas vai ser do jeito que a gente tá pensando aqui, ó, e engula. Ó, a gente fez, ó, o pessoal participou, mas vai ter que fazer do meu jeito. Então isso não é participativo, muito pelo contrário. As pessoas estão cada vez mais sendo marginalizadas nas discussões de qual que é a cidade que a gente quer. E aí vamos para um problema maior ainda, porque a cidade que eu quero é diferente da cidade que outras pessoas pensam. E aí a gente perdeu uma ferramenta importante para valorizar as pessoas, que é a questão dos bairros. Por que os bairros têm que ser tudo igual? O bairro seria uma possibilidade de pessoas que pensam de um jeito diferente de pessoas de outro bairro começar a se organizar e a cidade acabar virando esses meios de trocas, que a economia pede esses meios de trocas, e a coisa funcionar de forma voluntária. Claro, com um planejamento pensando a partir das pessoas, os contratos sendo feitos e sendo levados a sérios, né? Então, não é virar anarquia, não é? A gente, quando fala de escola austríaca para cidades, não estamos falando, tem que virar anarquia, vamos pôr uma cancela em todas as esquinas para privatizar as ruas. Não, é contratos privados para que a cidade, entre os seus habitantes, funcione de forma verdadeira, e não como hoje, que todo dia muda a regra, né? Toda hora muda uma regrinha, sempre em favor da prefeitura. E o pior é que justamente esse planejamento ele se dá, como você disse, sem a oitiva dos interessados e sufocando iniciativas de natureza individual, né? Então se diz, da rua tal até a rua tal não pode haver comércio. Da rua tal até a rua tal só pode haver prédios até determinado tamanho. E com isso muitas vezes se estrangula uma possibilidade de crescimento da cidade. Isso acontece em Curitiba, acontece também em Florianópolis. Todas as cidades. Né? Todas as cidades acabam padecendo com isso. E é engraçado que quando você vê na prática um exemplo que em tese deu certo, ontem, estava comentando com o Adriano, eu fui para Londrina, e daí o rapaz que nos recebeu lá, ele mostrou uma região da cidade que está altamente desenvolvida, porque a administração pública, inclusive, ela deixou que as empresas, as construtoras, de fato, fizessem o que elas queriam fazer. Cara, está um espetáculo, assim, você chega,
as estradas, assim, a rua asfaltada, calçada limpa, empreendimentos gigantescos, prédios gigantescos com fachadas novas, ali perto do lago, calçada renovada. Daí, como tem mais população, abre-se ali barzinho, abre-se um mercado, e você vê que aquela região que recentemente foi tendo essas construções, cara, ganhou uma sobrevida, ganha algo assim surreal. E daí eu perguntei pra ele, cara, mas quanto tempo que isso aconteceu? Ele falou, um fluxo de dinheiro aí nos últimos 5 a 7 anos de construção, de injeção econômica no local, fez que o bairro simplesmente modificasse em questão de um período de menos de uma década, cara. E o mercado imobiliário, você tocou num ponto importante. O mercado imobiliário, que é quem faz essa dinâmica da cidade, como é que a gente chama ele? Especulação imobiliária, é o demônio, né? Uma coisa assim, o que traz verdadeiramente crescimento para a cidade, porque o mercado, ele precisa ganhar grana, então ele vai buscar atender as pessoas, vai atender os mercados, então ele vai buscar melhor ocupação do uso do solo, mas não, nós temos burocrata, né? Eu brinco muito, e infelizmente não é uma brincadeira, na verdade, né? Tem muita gente que tem medo do comunismo voltar. Relaxa, velho, o comunismo já voltou e se chama uso do solo. Que determina até na sua propriedade. Cara, você comprou um terreno, a propriedade é sua. O burocrata vai lá e fala, tem que ter um recuo assim, a casa tem que ficar afastada assim. Só pode construir até o tanto. Só pode construir. Isso não é propriedade privada, é uma farsa, é uma ilusão de que a gente tem propriedade privada. Porque um burocrata decide como que vai ser tua casa, de que jeito vai ser, que jeito você vai aproveitar. E olha que surreal. Isso faz com que os pobres fiquem mais pobres. Por quê? Pega uma região central aqui de Curitiba. Tem um tamanho mínimo de lote. Eu não sei o tamanho mínimo de lote, mas, por exemplo, nós temos cidade no Brasil que o tamanho mínimo de lote é 600 metros quadrados. Com 600 metros quadrados, quem que dá conta de viver dentro dessa cidade? O pobre tem que ir para a periferia, o pobre tem que ir para a favela. Então, a regulação urbana é a fábrica de pobres, é uma fábrica de miséria, porque proíbe o progresso dentro da cidade. Proíbe que as pessoas vivam dentro da cidade. Cidades que têm uso do solo mais flexível, que libera prédios mais altos, que libera uma combinação, porque também não é só fazer prédio alto, tem que ter uma combinação de uso de solo para que você dê vida naquele lugar. Tem vida no lugar, tem gente andando, tem muito barzinho aberto, tem mais gente na calçada, a rua é mais segura, porque tem movimento de gente. Tem melhor iluminação. Então tudo isso faz uma combinação que transforma a cidade ser viva. Mas não, as cidades hoje, todos os centros da cidade, de todas as metrópoles brasileiras, tem uma Cracolândia. Por quê? Porque é deserto, porque não tem ninguém ali para... Então assim, a gente está destruindo as nossas cidades. Essa é a verdade, com a regulação, com o excesso de regulamentação, com excesso de burocracia, com um uso do solo que só prejudica mais ainda as pessoas mais pobres. E você percebe que os gestores públicos têm atentado para essa situação? Ou quando você conversa com eles, debate esse ponto em seminários, essa ideia ainda não é sequer aceita? Não, está longe de ser aceita. Assim, temos estamos tendo alguns rompimentos dessas ideias, principalmente pelo seguinte ponto. Quando a gente é convidado para audiências públicas, essas coisas, o pessoal quer falar de transporte. Vamos resolver o transporte, vamos resolver a mobilidade urbana. E aí eu entro nesse ponto, que eu falo o seguinte, olha, não tem como resolver mobilidade urbana se eu estou mandando o pobre morar longe. Então, transporte, nós da área do transporte, né, os pessoal que faz doutorado, nem precisa ser doutorado, uma graduação em transporte, a primeira aula o cara aprende o quê? Transporte, atividade meio. Ela não é uma atividade em si mesmo, ela depende de outras atividades, né? Como é que eu vou resolver o problema do transporte se eu tenho um problema de uso do solo? Se eu estou expulsando as pessoas, pondo as pessoas para morar cada vez mais longe. Fala assim, Adriano, será que se pôr um metrô resolve o problema da minha cidade? Não resolve, porque os pobres estão morando lá longe. Quantos quilômetros vai ter que ter esse metrô para alcançar os mais pobres? Vai ficar um absurdo esse metrô. Esse metrô vai ficar inviável economicamente. Como é, por exemplo, o metrô de Brasília, que quem usa mesmo metrô está morando nas cidades satélites longe, mas muito longe do plano piloto. Então, assim, é inviável financeiramente e economicamente a manutenção, até mesmo com subsídio estatal o trem não funciona. Então, as pessoas agora que estão começando a ter uma abertura para entender isso, de que eu não posso ficar só discutindo transporte. Transporte é resultado da configuração da cidade que eu estou fazendo. E nesse ponto a gente está começando a ter algumas aberturas, mas infelizmente existe muitas resistências. Resistência de conselho de arquitetos, o IFAM é um grande inimigo
para a melhoria das cidades, né? Porque ele quer preservar, mas ele quer preservar voltando à máquina do tempo e não ajudando aquilo a ser revitalizado, né? Então você tem muita burocracia impedindo essa melhoria do uso do solo, do aproveitamento do uso do solo, porque é um terreno que hoje a prefeitura fala que ali só cabe uma casa. Se ali eu conseguisse colocar 3 casas, o aluguel caía para 1/3. E o cara ainda ganhar 3 vezes mais, né? Então assim... uma saída simples, né? Uma saída simples, um lugar onde a prefeitura fala assim, aqui a metragem só pode uma casa. Se você fala assim, não, vamos flexibilizar, que é o que o Japão fez. O Japão trabalhou muito a ideia de... Cara, o Japão tem prédio que é construído no vão entre 2 prédios. Aproveitamento máximo do uso do solo no Japão. Por quê? Lá por uma necessidade vital, né? O espaço lá é muito pequeno e muito japonês. Então, aqui não, tem esse medo. Eu já fui dar palestra no lugar que o pessoal falou assim, mas se subir uns prédios muito altos, a gente vai ficar claustrofóbico, um prédio muito perto do outro. Eu falei, cara, eu moro num prédio que tem vários prédios ao meu redor, eu moro no 26º andar e eu não sinto falta de ar, pode ficar tranquilo, isso não vai acontecer. Então, as pessoas têm esse medo, né, de fugir do ordenamento que sempre teve presente ali ao longo de 80, 90 anos. E mesmo na questão dos transportes, nós ainda vemos a insistência no modelo que é fundamentalmente antiliberal, né? Aqui em Curitiba o transporte público ele é subsidiado. E como acredito que seja na maior parte das capitais brasileiras, se não em todas. E a justificativa é que não é possível funcionar a tarifa de acordo com o mercado, porque o trabalhador não conseguiria pegar o ônibus. Qual a resposta liberal para isso, Adriano? Primeiro é o seguinte, eu gosto de primeiro pontuar a seguinte questão. Nós temos que pensar ideias diferentes, porque do jeito que tá não tá dando certo. O pessoal acha que tá dando... Tipo assim, porque se a gente começa a falar assim, não, tem que privatizar tudo, tem que abrir mercado, cara, mas aí vai virar uma bagunça. Tipo assim, tá massa hoje, né? Hoje como tá se lindo. hoje fosse bom, né? Porque se estivesse dando certo e eu falasse assim, vamos tentar liberalismo, aí você poderia ficar na dúvida de, não, será que se a gente fizer isso, a gente vai perder todas as conquistas que a população teve? Primeiro ponto é esse, não está funcionando. Hoje o jeito que está fazendo não está funcionando. As empresas, e ainda com mais subsídio que você coloque, você faz toda aquela ideia de oferta de serviços essenciais tem que ser monopólio com regulação estatal. Não está funcionando, isso não funciona para transporte, isso não está funcionando para energia elétrica, isso não está funcionando para saneamento, não está funcionando. Então não é questão de eu estar defendendo o liberalismo, é a questão seguinte, do jeito que está não funciona. Vamos pensar em outras possibilidades? Vamos. Quem que está na fila? Na fila de possibilidade, nós temos aí o liberalismo. Da gente fazer o quê? Da gente fazer contratos mais flexíveis, da gente flexibilizar a questão da oferta de transporte, a gente usar a tecnologia em favor do transporte. Porque hoje a legislação é uma legislação federal que a gente precisa mudar, né? Que fala da regularidade, ou seja, uma empresa de ônibus que ganha uma licitação, ela tem que estar meia-noite rodando ônibus vazio dentro da cidade. Aqui lá ela está gastando combustível, ela está gastando funcionário no horário mais caro que a mão de obra é. Sim. Por que tem que rodar aquilo? Porque a lei fala que tem que ter regularidade, tem que ter frequência. Pô, mas a gente tem tecnologia hoje. Hoje a gente tem inteligência artificial, a gente tem dados abertos, a gente tem informação no celular que a gente está disponível aí, informação de onde as pessoas estão. Daria para a gente pensar num transporte mais aberto, para que outras empresas pudessem vir explorar esse setor. Outro problema... por que tem que ser só uma empresa ou só um consórcio de empresas? Tem regiões que aquela empresa não tem interesse e uma empresa pequena teria interesse. Porque fala assim, tem que ter ganho de escala. Então tem que ser só uma empresa para dar escala. Cara, dentro da cidade existem várias áreas que até o cara que tem escala não consegue atender. Libera a empresa pequena a trabalhar ali. Né? Nós temos experiência em Boston, em São Francisco, que eles fazem isso. Você tem lá serviços de ônibus. Goiânia começou a funcionar esse serviço, com a pandemia parou, que é o Citybus 2.0. Serviço de mini ônibus por aplicativo que não concorre com o ponto de ônibus, né? Que aí ele realmente oferece uma outra alternativa de transporte para até mesmo complementar. Olha só que legal que seria bom para as empresas de transporte. Você libera outras empresas também a operar que alimentem as redes principais, o cara não ia precisar ir mais longe, né? Então assim... Dá para a gente pensar no modelo de livre mercado. De novo, liberalismo não significa algazarra, não significa anarquia, significa que os privados vão conseguir de forma mais eficiente achar contratos que resolvam os seus problemas do que quando a gente tem o Estado fazendo esse papel.
E aí a gente busca a melhor solução. Qual que é a melhor solução, Adriano? Eu não sei, eu não sou o dono da verdade, eu não sou burocrata, cada cidade vai ter uma solução, Goiânia vai ter uma solução que funciona lá e que se a gente tentar implementar em Curitiba pode dar tudo errado. E Curitiba tem que achar o seu modelo. É que aí vem o outro lado, da preguiça, né? Ai, tem que pensar isso, nós vamos ter que discutir isso. Vamos votar no maluco aí, põe ele lá e ele que se vire. E se der errado, a gente põe a culpa nele e chama ele de bandido. E por que você acha, Adriano, que é tão difícil que as nossas ideias liberais consigam penetrar na população, consigam ser disseminadas? Cara, porque nós somos chatos. Vamos assumir? Nós somos Isso chatos. A gente tem certeza, né? Nós somos chatos, a gente fala economês, a gente não se comunica legal. Porque a gente também está começando a ver a possibilidade... Agora que a gente está começando a falar de liberalismo além da economia, agora que a gente tem pessoas falando de filosofia, falando de direito, né? Agora que a gente tem pessoas entrando em outras áreas fora da economia... E a gente precisa ter um discurso também, né? Inventar a história que nem a esquerda faz. Saber vender o peixe, né? No final saber vender o peixe, saber comunicar, a gente tá começando. Mas assim, eu não vejo isso também como uma crítica, dizer assim, nós somos chatos, nós temos que deixar de existir e pronto. Mas a gente tá aprendendo, é um fluxo de aprendizado, né? Eu nunca, por exemplo, uma coisa assim que eu falo com toda tranquilidade, quando eu comecei a mexer com o liberalismo, me envolver, eu nunca imaginei eu ver um deputado federal liberal. Eu achei que era uma coisa que eu ia estar trabalhando pro meu filho ter isso. E a gente já tem pessoas. Então, assim, é baby steps, são passos lentos, porque a gente também não quer fazer uma revolução, né? Vamos tomar o poder e os liberais vão tomar o poder. Acabou o liberalismo, né? Não existe. Então, a gente está no caminho. Eu sou um otimista porque eu vejo nessa perspectiva, eu vejo que está indo muito bem, mas ainda tem muito para se trabalhar, porque a gente ainda precisa melhorar muito a nossa comunicação. Eu acredito que a comunicação é o principal aspecto, né? Nós temos que mostrar, como foi dito na resposta à primeira pergunta, que ao contrário do que nós aprendemos durante toda a nossa vida escolar, o capitalismo faz bem para os mais necessitados. E é por isso que nós o defendemos. Quando que, na verdade, em qualquer universidade pública, não precisa nem ser no mestrado e doutorado, já na graduação, a ideia que se passa é que se você for um capitalista, você é um monstro. Né? Você está querendo defender a desigualdade, você está querendo defender a exploração dos mais pobres pelos mais ricos. Veja aquele colunista esportivo que usou a frase do Luiz Felipe Dávila no debate para dizer assim, esse sujeito asqueroso está querendo explorar os pobres, como ele não precisa de nada público, ele defende a privatização. Então, quer dizer, eu acho que além da falta de comunicação, existe uma ignorância muito grande sobre o funcionamento do mercado. E eu volto além, eu acho que a gente tem que também começar a falar com as pessoas dessa forma, olha, não está funcionando. Exato. Você fala assim, SUS, todo mundo aí, viva o SUS, cara... 90% desse povo carregou plaquinha do SUS, nunca precisou ficar na fila do SUS. Pegar um exame. Pegar um exame, todo mundo lá com o Unimed, né? Todo mundo lá com a sua empresa de serviço privado, porque o SUS não funciona, e nunca funcionou. Eu lembro o pessoal falando, não tem UTI. Cara, eu lembro desde que quando eu era criança, o jornal local passava lá, não tem UTI para não sei quem. Cara, nunca teve, né? Uma vez eu fui no aniversário, porque assim, o problema de ser liberal é que você tem amigos que gostam do liberalismo, mas ele tem vergonha de falar pros parentes dele. Então ele te chama pros aniversários pra você ser o chato, né? Aí uma vez eu fui no aniversário, um cara me chamou, aí ele tava conversando, aí ele falou assim, ô Adriano, fala pro fulano aqui, o que você acha do SUS? Aí eu, os caras só me sacaneiam, né? Aí eu já tava puto, eu falei assim, tem que privatizar tudo. Aí o cara falou assim, aí o amigo dele, né, revoltou, como assim privatizar tudo? Olha, veja bem, se privatizar tudo, os pobres não vão ser atendidos, vai ser aquela fila de pobres que não vão conseguir ter acesso. Uai, bicho, mas é assim hoje, meu querido. Hoje o SUS é isso daí, pô, vamos na fila, ninguém consegue UTI. Foi só acabar a pandemia aí que voltou a falar de UTI, já viu? Tinham parado de falar que não tinha UTI, né? Agora voltou a falar, acabou a UTI, o cara tá procurando UTI, não tá conseguindo. Então, nunca teve. Então, a gente tem que... Eu acho que o primeiro passo é a gente dar esse choque de realidade nas pessoas. Olha, não está funcionando, pessoal. Vamos tentar outra coisa? Vamos buscar uma outra alternativa? Vamos fazer uma coisa que é sensacional da lei da liberdade econômica? Vamos fazer um sandbox regulatório? Vamos experimentar um pedacinho aqui da cidade? Vamos tentar aqui? Vai que dá certo? Se der certo, beleza. Se não der certo, beleza. Tudo bem, eu assumo que liberalismo não funciona, né? Agora, nunca tentou.
Quando tentou não tentou, né? Faziam ali um faz de conta para dizer que fez, não fez. Não, vamos fazer uma tentativa séria, num pedaço, numa região e tal. Vamos fazer isso. E aí a gente vai tentando conquistar as pessoas, mostrando. Acho que o primeiro passo é isso. As pessoas estão tão mergulhadas na dependência estatal que elas acabam não enxergando o lixo que é o Estado hoje, como que ele não tem nada. A gente fala, você falou, todo mundo que fala, eu não quis te corrigir porque eu fico muito mal educado nisso. Fala assim, o transporte público. Não é transporte público, é transporte coletivo, oferecido pelo Estado. Porque público, no conceito econômico, algo público é um bem não excludente. Se o ônibus encheu, ele não é público, né? É simples assim. O conceito público é esse. É que nem vestibular. Tem vestibular por quê? Porque não cabe todo mundo lá dentro. Então a universidade não é pública. Se não cabe todo mundo lá dentro, se precisa de vestibular, esquece esse termo, né? Então é desmistificar esses conceitos, até que pra gente, que nós que estamos no liberalismo há um bom tempo, parece elementar, mas a gente tem que realmente trabalhar justamente esses conceitos elementares. Fazer essa desconstrução, né? Desconstrução, capitalismo, mercado, fala a palavra mercado, né? Mercado, pô, eu lembro quando fala a palavra mercado, Jornal Nacional, as primeiras vezes que eu lembro da palavra mercado era Jornal Nacional falando assim, a bolsa caiu porque os mercados estão nervosos. Eu era garoto, eu imaginava que era um dinossauro que entrava lá, tipo, aqueles quebrando monstros, tudo, quebrando assim. tudo, era um monstro, caralho, velho, esse mercado aí deve ser um capeta, né, velho? Até o dólar caiu por causa desse mercado, né, mano? O cara chega, perdi o emprego, por que você perdeu o emprego? O mercado tá foda. Então, assim, são palavras. E o que é mercado? Mercado nada mais é do que o resultado da interação de compradores e vendedores. É a relação minha com você. É você que conseguiu comprar o meu tempo de estar aqui no podcast. Aqui é uma relação de mercado. Né? Que a gente também contratou aqui a empresa do podcast. Isso aqui é o mercado? Isso aqui é o mercado. O mercado não precisa de banqueiro. E é curioso que se trata como se ele tivesse vontade própria. Né? Não se percebe que é absolutamente impessoal. Né? E por isso as comparações absolutamente descabidas do mercado, por exemplo, com grandes tiranos da história. Porque quando você fala de Stalin, de Mao, e dizem o quanto Pol Pot, o quanto eles mataram, não, mas o mercado também mata as pessoas de fome. Primeiro que é mentira, né? Como mostra a China. E segundo lugar, que ele não tem vontade própria, ele é o resultado da interação de vários indivíduos em conformidade com o atendimento das suas necessidades, né? Dentro de uma oferta e procura. E isso as pessoas ainda não conseguem captar. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de falar, né? Cara, a gente já fez um experimento sociológico para ver se o socialismo ia dar certo. A gente pegou um país muito desenvolvido. A gente pegou a Alemanha. Pô, a Alemanha, cara, os caras fazem Mercedes-Benz, mano. Os caras metem 7-1, velho. Os caras é foda. A gente pegou esse país, dividiu no meio. Falou assim, ó, um lado vai ser capitalista e um lado vai ser socialista. O povo fugia pra que lado do muro? Exato. Primeiro que não tinha muro, né? Quando dividiu, não tinha muro. O muro foi feito justamente porque tava todo mundo fugindo. Todo mundo fugindo, então teve que fazer o muro, né? O muro não foi assim, quando dividiram e fizeram o muro. O muro foi um resultado do início da falência do socialismo e aí foi a tentativa de manter gente lá, de segurar e pôr o muro. E rapidamente passou poucas décadas, o negócio já desabou. O povo derrubou aquilo lá, porque não funciona. É o que o Mises fala, não é que o socialismo deu errado, o socialismo ele é errado. O normal nosso, o natural nosso, é as nossas relações. O ser humano, ele começa, quando ele vai fazer o escambo, é uma relação de mercado. O normal é isso nosso. O socialismo é que é errado. Isso. Adriano, e sendo você um dos grandes expoentes da escola austríaca... Vocês estão insistindo nesse negócio de grande expoente, velho. Nós não temos culpa, é verdade. Daqui a pouco eu tô que nem o Atlas, assim, ó. O cara que carrega o liberalismo no Brasil. Essa aqui é a figura do Adriano ali, ó. A cara do Goiano ali. Mas e é verdade, nós falamos isso porque é verdade. Você percebe uma diferença muito grande de aceitação do método da escola austríaca, de compreensão da escola austríaca dentre os seus colegas economistas, ou isso ainda não é muito sensível? Bem, tá mudando muito. Eu acho assim, qual que é o primeiro grande preconceito com a escola austríaca que os economistas têm? Justamente como ela busca
fazer uma explicação, olhando para as pessoas, olhando para a ação humana, ela tem uma simplificação muito grande do entendimento, não dos fatos. Porque quem faz simplificação dos fatos, dos acontecimentos, é justamente os econometristas que colocam tudo numa equaçãozinha matemática e fala, você é o X, você é o Y e você vai ser 0,28 do que você vai ser 0,38. Isso é uma simplificação de verdade. Mas a escola austríaca, a contribuição é a simplificação do entendimento do processo, do mercado, de como o mercado funciona esse entendimento. Então a primeira grande relutância é o cara falar assim, pô, não acredito que eu estudei, fiz mestrado, doutorado, estudei pra caramba pra você falar que é simples de compreender esse processo se eu tiver uma outra perspectiva, né? Como se fosse uma destruição construtiva, uma destruição criativa ali do conhecimento. Então, esse foi eu percebi esse primeiro movimento. O segundo movimento que eu estou percebendo agora é que realmente você está tendo muitas pessoas interessadas em estudar a escola austríaca e em realmente, pô, esses caras estão acertando alguns diagnósticos, vamos ver o que esses caras estão falando. Então eu estou vendo uma aproximação, mesmo que, e também não é obrigado, né? Escola austríaca não é um time de futebol, economia não é time de futebol que você tem que escolher, eu sou marxista, eu sou isso. Cara, não custa nada, você é de outra corrente, você... estudar, usar alguns elementos de outra escola, não vejo problema nisso, não é ideologia, né? Até escola austríaca e libertarianismo a gente gosta de, o Hélio Beltrão principalmente, ele tenta deixar isso muito claro, né? Quando a gente fala de escola austríaca, nós estamos falando dos fundamentos, dos axiomas, da questão científica da escola austríaca. Quando a gente começa a dar opinião, quando a gente começa a falar que imposto é roubo, aí é libertarianismo, né? Anarcocapitalismo, aí é gradualismo, aí é aquelas coisas tudo lá que o pessoal, tem um monte de nomes que o pessoal dá. Então ela tem essa pegada científica. E eu acredito que muito do que o Instituto Mises tem feito, principalmente na área acadêmica, tem contribuído a dar esse olhar. O pessoal vê, não, os caras não são só a galerinha lá do imposto é roubo. Eles realmente têm um fundamento, tem coisas interessantes a ser usadas, principalmente nós estamos aí, ano que vem, vamos chegar ao 10º ano da nossa revista acadêmica. Pois é. Que ela tinha a pior nota lá no Qualis da CAPES, hoje está crescendo, né? Infelizmente não está sendo divulgado as novas notas por questões judiciais, né? Não sei se você sabia disso. Não sabia. Tem uma decisão judicial que está proibido de divulgar as notas das revistas e dos programas de pós-graduação. Então, nós tínhamos em 2020, numa preliminar da CAPES, a gente tinha subido para a nota B3, né? Lembrando que é C, B5, B4, B3, B2, B1 e as internacionais, né? Então, a gente já tinha saído do C para o B3, a perspectiva era que nessa nova avaliação a gente subisse mais, mas foi proibido judicialmente, então a gente tá... Mas as pessoas veem que a revista está acontecendo, ela já é lida em mais de 100 países, muitas universidades, a gente vendo muitas citações surgindo da revista, então acredito que esse braço acadêmico do Instituto Mises contribuiu muito para que a academia começasse, as pessoas, tenham colegas econometristas, amigos, falam assim, faz sentido quando a gente vê essa parte que vocês falam, que é interessante, isso aqui dá para aplicar, isso aqui é legal. Então, assim, eu estou começando a perceber essa quebra, né? E outras áreas também, o direito, né? O direito, principalmente, a gente recebe eu acho que assim, é a área que a gente mais recebe submissão de artigos, é do pessoal do direito. O pessoal do direito está estudando muito, buscando na escola austríaca alguns entendimentos, algumas aplicações, filosofia também, né? Não é à toa que o nome da nossa revista é Revista Interdisciplinar de Filosofia, Direito e Economia. Porque não é só economia, que é a essência da própria escola austríaca, né? A escola austríaca de economia não é uma escola só de economia. É uma escola que a gente estuda outros elementos além da economia para a gente realmente compreender o mundo ao nosso redor. Então eu estou muito animado, muito otimista com o crescimento. Lembrando, não é um crescimento exponencial, né? A gente não é a corrente dominante nas universidades, mas a gente já não é mais tratado como os magos malucos, né? Sem fundamento. Sem fundamento, né? E até nesse sentido, Adriano, a gente sabe que você teve uma atuação junto ao governo ali, e como que você transportou então esse arcabouço teórico para a prática? Como que foi essa experiência? Se a gente pudesse explorar mais esse ponto. Sim, eu fiz uma passagem na Secretaria de Advocacia da Concorrência, onde quem era o secretário era o Gianluca Lorenzon, e aí ele me convidou para ser o secretário de Competitividade e Melhoria Regulatória, justamente
falando de regulação. Eu acho que é o melhor lugar para um austríaco trabalhar lá. Porque pelo Sistema Brasileiro da Concorrência, né, você tem o CAD e você tem a SEAI. A SEAI é uma das obrigações da SEAI se manifestar em todas as propostas de regulação das agências reguladoras, né, de todos os reguladores, acompanhar a regulação, né. A ideia do CAD é evitar que o mercado, né, concentração de mercado, e a SEAI é evitar erros do governo na regulação. Então, o melhor trabalho é o trabalho de fiscalizar o governo, né? Ver se a regulação realmente vai atender o objetivo dela e tal. Então, foi uma experiência muito rica, porque foi uma oportunidade de colocar na prática a escola austríaca. Porque a escola austríaca a gente estuda muito mais que falhas de mercado, a gente estuda as falhas de governo. Porque a gente entende que o mercado funciona como um processo. Então, foi muito construtivo poder contribuir para a gente... foi a crítica, que o pessoal que faz essa crítica não entendeu a lógica, né? A lei da liberdade econômica, o pessoal, ela é muito abstrata, mas ela tinha que ser. Ela tinha que ter ali os fundamentos, coisas importantes para se colocar que as próximas gerações vão começar a estudar no direito, né? Quanta coisa está ali que ninguém nunca tinha estudado no direito, agora vão começar a estudar, né? A questão da boa-fé, a questão, né, se o governo cumpre o prazo, já está aprovado. Então, aquelas mudanças todas que a lei trouxe. Mas precisava dos decretos. Então, fazer os decretos, acompanhar a construção dos decretos que regulamentariam a lei da liberdade econômica, né? Sobre a questão do governo ter que diminuir o fardo do impacto regulatório, que todo o governo teria que fazer análise de impacto regulatório, todo executivo, né, que envolve com regulação tem que fazer análise de impacto regulatório, ou seja, tem que minimamente saber quanto que vai doer no bolso do contribuinte aquela nova regulação. Então, todos esses processos que eu tive envolvido, e acompanhar as agências é bom demais, né? Porque você pega aquela regulação e fala assim, olha, veja bem, né? Isso aqui vai dar problema, isso aqui era bom tirar. E havia critérios objetivos, Adriano, para se avaliar o impacto regulatório? Como que se dá essa análise, essa avaliação? Quais critérios são utilizados para que se possa dizer realmente, olha, essa regulação vai tornar mais caro o produto, ou vai gerar escassez, ou vai gerar um monopólio estatal? De que maneira que se faz essa análise? Existem vários critérios que até no governo Temer fez-se o primeiro... tentativa de de mostrar para o agente público as metodologias que ele deveria usar, que era o primeiro guia de análise de impacto regulatório lá do governo Temer. Só que o problema foi, eles faziam a conta da análise do impacto regulatório, chegava-se numa análise de custo ali e falava assim, esse custo aqui ele é tolerável pelo mercado. E metia bala. Esse é o problema. Nós fizemos uma nova versão de guia de impacto regulatório, onde uma série de custos também diretos precisam ser levados em conta. Por exemplo, o custo de compliance. Quanto que eu vou gastar com treinamento da minha equipe, com treinamento das pessoas na equipe para poder atender aquela nova regulação? Qual que é o custo que eu vou ter com o escritório de advocacia para atender as demandas judiciais que podem se desdobrar disso? O custo de controladoria. Tudo isso tem que ser calculado. Nossa, Adriano, mas se fizer essa conta, tudo vai ficar inviável. Mas precisa ser feito. Precisa ser feito, porque dói no bolso do contribuinte, dói no bolso do empresário. É isso que é o tal do custo do Brasil, que a gente fala tanto. Tem que diminuir o custo. Todo mundo fala, tem que diminuir o custo do Brasil. Mas... na hora de diminuir de fato, a gente faz aumentar mais regras, que o problema não é a regra, é o custo da regra. O problema da regulação é o custo para você atender a regulação. E eu particularmente tenho uma perspectiva, depois de ter passado o governo, eu criei uma seguinte percepção. Nós não precisamos necessariamente do governo criar monopólios, porque uma combinação de regulações de diversos agentes já acabam criando monopólios indiretos. Né? Porque ele tem uma regra que ele tem que cumprir para o Ministério da Agricultura. Aí tem outra regra, porque elas não conversam também. Aí tem outro problema. Você faz uma regulação e calcula o impacto regulatório dela. Você chega lá no valor X. Mas aí, para ele fazer, por exemplo, uma importação e exportação de produto, além daquela, ele tem que cumprir outra regra. E tem que cumprir outra regra. Quando você faz essa sobreposição de regras, o custo só dá conta de entrar naquele custo ali em empresas grandes. Então você está matando empresas pequenas, você está evitando concorrência no mercado, mesmo que não exista uma lei proibindo a concorrência. Porque as pessoas falam assim, não, esse mercado é livre. Não, existe livre mercado, por exemplo, uma discussão na minha época de doutorado. Não, existe livre mercado no mercado de aviação civil. Tá, mas o cara tem que seguir quantas regras da ANAC para poder atuar.
É tanta regra que no final das contas 3 pessoas no mundo só que conseguem atender aquilo tudo. A restrição acaba sendo imensa, né? Apesar de não haver uma regulação específica. Isso, mesmo sendo uma regulação que fala assim, ó, tá proibido, somente 5 empresas podem operar, né? Você cria regra, por exemplo, é o que está acontecendo no mercado de transporte interestadual. Né? Tá surgindo novas empresas, novos modelos de negócio para atender as pessoas. Nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil e somente 1.200 municípios têm linha de ônibus atendendo. Vocês sabiam disso? Né? A maior parte do Brasil não tem linha de ônibus, mas querem proibir, olha que doido, né? Aí criam regras. A empresa para operar nesse setor tem que ter um capital social de no mínimo 5 milhões. Essa empresa tem que ter isso, tem que ter isso. Vai criando um monte de regra que quando você soma o impacto daquela regra sobra toda, 2 ou 3. Ninguém consegue entrar naquele mercado. Aí o cara tem um ônibus, o cara é dono de ele tem uma empresa lá de ônibus que só tem 1 ou 2 ônibus, ele não pode operar no mercado, ele não pode trabalhar legal. Aí quer reclamar do cara ser ilegal. O cara é peroeiro. O cara é clandestino. Por quê? Porque ele não consegue atender a regra, mesmo o ônibus dele sendo 0 km. Tem uma história que eu gosto de contar que é surreal. Eu ia muito Brasília, Goiânia de ônibus. Uma vez eu estava na rodoviária, começou a entrar uns ônibus top, uns ônibus assim, sensacional, double deck, com tudo lindo, novinho. Aí eu virei pro carregador lá e falei assim, cara, que ônibus é aqueles ali? De que empresa que é? Que eu cresci. Eu falei assim, que ônibus que é? Não, isso aí é os clandestinos que eles estão prendendo, a polícia rodoviária. Eu falei assim, eu queria andar nesses clandestinos. Aí eu olhei pro ônibus da linha regular, um pau velho lá, um ônibus caído. Aí eu, velho, tem algo errado. Tem algo errado. O clandestino é melhor do que o regulado. Tem algo muito errado no Brasil, né? E é exatamente isso, né? Porque aquela empresa regular, por mais que o ônibus seja pior do que o outro, do que o clandestino, aquele clandestino só tem aquele ônibus. O outro, ele tem garagem, ele tem mecânicos, tem... Aí ele fala assim, não, aí eu consigo garantir que o serviço vai ser bem atendido. E aí o ônibus dá problema, e o clandestino lá é top, é ótimo, e eu não posso usar. E cai naquilo que nós conversávamos antes, que é a falsa percepção de que, não, mas se você permitir que alguém com apenas 2 veículos entre nesse mercado, isso pode dar problema. Sim, mas há mais de 5 mil municípios e apenas 1.200 são atendidos. Então, quer dizer, já existe um problema claríssimo, que é a falta de atendimento. E o Estado responde a isso regulando e impedindo que haja a livre oferta de serviços nesse mercado. Exato, né? Então, assim, libera pelo menos para onde não tem ônibus. Libera. Vamos abrir já o mercado para esse lugar que pelo menos não tem ninguém querendo atender. Mas não, o medo de... Eu acho que a grande questão é essa. Há um medo tão grande de se tentar liberalismo e dar certo. Eu acho que é o maior medo, né? Lá em Goiânia tem uma história que eu gosto de contar que é surreal. Tinha um bairro pobre, tem ainda, né? Bairro Humaitá. E eles descobriram, sabe aqueles bairros que tem um córrego que passa assim, aí tem um matagal na beirada ali, na margem ali. Eles descobriram que no plano diretor aquilo era uma praça. Aí eles falaram assim, cara, isso aqui é uma praça, o prefeito ninguém fazia nada. Aí eles falaram assim, vamos lá na faculdade de arquitetura e urbanismo, foi lá na UFG, que é lá perto. Falaram assim, professor, se fosse para nós fazer a praça, como é que tinha que ser feito? Aí o pessoal da arquitetura fez o desenho da praça. Se for para fazer a praça, o jeito certo de fazer a praça é esse. Eles juntaram uma grana entre eles e foram fazer a praça. Juntou lá, fez mutirão, fizeram a praça. Aí quando eles estavam quase inaugurando a praça, aparecem os carros da prefeitura. Não é possível. É sério. Eu tenho a foto, vou mandar para vocês depois. Eu tenho incrível. A foto do auto de infração da prefeitura punindo, falando assim, pessoa que está causando problema, né? O público. Em um ambiente público. Tipo assim, o público tá fazendo mal ao local público. Por que a prefeitura... Aí a pessoa fala assim, que absurdo. Eu falo assim, não é absurdo não. Se as pessoas descobrem que não precisa de prefeitura para fazer praça, que não precisa da prefeitura para fazer rua... A prefeitura tá lascada, né, meu irmão? O pessoal, vamos embora, sai daí, galera. Manda todo mundo embora, deixa que a gente toca a cidade. E a ideia é essa, que é o que a gente estava falando lá no comecinho, né, daqui do nosso bate-papo. A gente consegue, nós somos civilização, nós somos uma sociedade... nós sobrevivemos há de não sei quantos mil anos. Será que a gente não consegue coordenar
fazer a nossa cidade, a gente precisa realmente de um iluminado para lá do Burocrata. E não está funcionando. E de novo, eu repito essa tecla. É. Se tivesse funcionando, eu bati a mão no peito e falava assim, eu assumo, tá? O liberalismo é viagem, tá? Não vamos experimentar, não. Tá funcionando, então deixa quieto, tá ótimo. Mas não tá. Tá funcionando. E qual que você acha que seriam os próximos passos para o liberalismo no Brasil? Então, como que a gente consegue avançar nessas pautas? Porque a gente foi ganhando terreno na questão intelectual, que é o que alguns chamam de guerra cultural. A gente foi ganhando espaço também em certos locais de governo, com vereadores, deputados estaduais. Em Minas tem o Zema lá, que está fazendo um excelente trabalho. E qual que seria o nosso planejamento para o futuro, então? Bem, o planejamento nosso para o futuro é a gente não achar como uma... Vamos pensar primeiro política, né? Política. A gente não pode pensar como a política atual pensa, que a carreira de um político é começar vereador e um dia virar presidente da República. Nós temos que pensar que a essência da política liberal está nas prefeituras e nos vereadores. Se a gente quer impactar a vida das pessoas, é esse povo que tem que virar liberal, né? É importante um presidente da República? Sem sombra de dúvida. Deputado federal é importante? Sem sombra de dúvida. Deputado estadual é a mesma coisa. Mas os cargos políticos que têm mais condição de mudar a vida das pessoas é vereador e prefeito. A gente tinha que focar mais nisso, né? Bom que esse ano passa, a gente agora volta a pensar em eleições municipais e a gente pode fazer um trabalho melhor nesse sentido, né? Da gente ter isso daí. E continuar o trabalho. Né? Nós temos muitas iniciativas muito boas, tem o Brasil Paralelo que está atuando aí na parte cultural. Uma coisa que eu falo muito no Instituto Mises, né? Surge uma outra editora, surge uma outra faculdade querendo oferecer um curso de escola austríaca. A pessoa, tá surgindo concorrente. Não é concorrente não, nosso concorrente é o curso marxismo. E outra, quanto mais lugares estiver oferecendo curso de escola austríaca, vai dando mais credibilidade para a escola austríaca. Sem dúvida. Né? Mais liberalismo. Então, assim, agora a gente ter mais. Né? Repetir, o IFL tá em franca expansão, é uma ideia sensacional de formação de lideranças, então tem que aumentar. Aí tá funcionando, vamos aumentar, vamos ter mais faculdades, vamos ter cursos, mais gente oferecendo curso de escola austríaca, mais gente publicando livro do Mises, né? Mais gente publicando livro do Hayek, porque aí vai aumentando esse alcance que a gente vai ter do liberalismo na sociedade. Eu passei a minha graduação no final dos anos 90, né? Então entrei na faculdade de Direito em 96, me formei em 2000. E naquela época, você ia para uma livraria, simplesmente não havia nenhum livro liberal. Nada, absolutamente nada. Você encontrava em sebo os livros editados pelo Instituto Liberal, você encontrava Milton Friedman naquela coleção Os Economistas, mas era só, e não em livrarias, mas em sebos. Então é fácil perceber que nós demos passos muito importantes, né? E claro que existe o receio de que haja eventualmente um retrocesso, né? E nesse sentido que vai a minha próxima pergunta. Eu tenho vários amigos que flertaram com o liberalismo e hoje eles se definem como conservadores. E o curioso é o seguinte, eles se definem como conservadores invocando Burke, sem perceber que Burke foi um Whig e, portanto, era um liberal na época dele, não um conservador. Como é que você analisa isso? Será que realmente houve uma cisão no movimento? Ele perdeu muito espaço, até por conta da conjuntura nacional, ou ele está num crescimento sustentável? Não, essa questão de crescimento sustentável é algo muito questionável, né? Eu acho que a pandemia e o antibolsonarismo fizeram muito mal ao liberalismo. Por que o antibolsonarismo? Porque assim, eu não concordava com o Bolsonaro. Então, para eu ser anti-Bolsonaro, eu tinha que também ser anti as ideias da liberdade, porque, querendo ou não, gente, vamos ser sinceros, peguem um retrospecto. Desde a Constituição de 88, o governo que deu mais espaço para as ideias liberais, mesmo não sendo liberal, foi o Bolsonaro. Né? Quantos grandes nomes do liberalismo nós tivemos no governo? Né, que fizeram mudanças importantes, né? Estamos tendo aí, hoje a gente está tendo aí um ministro de Minas e Energia que, o cara tá baixando o preço do combustível sem subsídio, pensando na ideia mais liberal possível, que é a redução de imposto.
Aí não, mas eu não gosto do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é machista, porque o Bolsonaro é imbrochável, porque o Bolsonaro sei lá o quê, então eu tenho que ser contra o governo. Se tem uma coisa que eu aprendi trabalhando no governo, é que não existe, gente, essa coisa de governo. O governo do fulano, não existe isso. Porque Brasília é tanta gente, velho. É tanta gente dentro do governo que é difícil você falar que todo mundo ali está com o mesmo objetivo, está com o mesmo anseio, está com os mesmos ideais. Você tem muita gente trabalhando com ideais diferentes, com perspectivas diferentes, claro, dependendo muito das áreas que aquele ministério específico está atuando. Então não dá para rotular um governo especificamente por causa dos atos específicos do seu presidente. Você tem que olhar no geral. No geral, é um governo liberal, né? Tem os seus problemas, como todo governo tem seus problemas, mas e a gente tem que criticar quando tem problema, né? Mas não dá para a gente ser anti-Bolsonaro e para isso eu tenho que então ser contra as ideias liberais. Esse é um primeiro ponto que eu vejo. A outra questão foi a pandemia, que realmente mostrou quem estava só flertando, né, com o liberalismo, né? Porque na hora que tinha que mandar todo mundo ficar trancado em casa, aí o pessoal começou a se engafinhar, né? Aí o pessoal, né? Aí não podia defender. O que eu mais achei surreal foi destruírem o conceito de ciência, né? Ciência, para mim, ser cientista é... Eu que sou cientista, eu que sou pesquisador, eu sou mais pesquisador do que professor. O que é pesquisar? É você ficar testando, né? Uma ideia, antítese, teses, né? O que é uma tese? É você defender algo, né? Uma hipótese, você vai... E o que vai se transformando numa lei científica? É algo que vai se transformando robusto ao longo dos testes que vão ser feitos àquela teoria. A lei da gravidade é inquestionável hoje porque foram feitos centenas de milhares de testes, soltando uma bolinha, ela caía sempre com aquela mesma aceleração. Testaram isso com pena, testaram isso com ferro. E bateu, deu certo. Então hoje a gente não questiona. O que fizeram na pandemia foi, fulano falou, isso é ciência, e acabou, e pronto. Aí virou a ditadura da ciência. E o liberal, por essência, como uma ciência, é o questionar ideias impositivas totalitárias, e aí você começou a ser questionado como até anticientífico. Sim. Né? Nós tivemos muitas perdas no movimento liberal de pessoas que ficaram até com medo de ser cancelado, porque não queria mostrar... E aí isso se revelou uma grande... No final das contas, são pessoas que até nem eram liberais, só estavam de fato flertando com o movimento, né? Então até deu uma... Não vejo que perdeu sustentabilidade. Eu acho que até sai mais forte. Porque quem ficou são pessoas realmente comprometidas com a liberdade alheia, principalmente, né? Quando, por exemplo, o Monark fala lá de nazismo, a gente viu quem era realmente defensor da liberdade de expressão, né? E não entrou na paranoia de dizer se era a favor do nazismo ou não, mas entrou na questão de liberdade de expressão. Então você tem uma série de acontecimentos que a gente está testando o nosso liberalismo nascente. Aí eu, complementando o raciocínio, eu falei tudo isso para dizer o seguinte, às vezes também, como eu não queria voltar ao estado anterior que eu tinha, que eu era comunista, que eu era socialista, mas eu não concordo com esse liberalismo desenfreado, vamos dizer assim, muitas pessoas se jogaram no espectro conservador, que é o tal eu sou liberal na economia e conservador nos costumes. Então, o conservadorismo veio no Brasil, não que seja isso, tá? Respeito muito as ideias conservadoras, só que tem muita gente aí que fala que é conservador, mas não é conservador, é um cara que está no meio do caminho. Eu quero ser liberal, mas nisso eu acho que o Estado tinha que intervir, então eu me enquadro como conservador, como um intermediário ali, como um centro, né? Eu acho que está sendo mais perigoso para o movimento conservador do que para o movimento liberal. Essa questão do posicionamento que as pessoas estão tendo hoje, do cara tolerar uma série de atrocidades do Estado em nome do coletivismo ali e achar que liberalismo é só para a economia. Então acho que isso é pior para o movimento conservador, que é digno e é merecedor da gente ter um movimento conservador consistente, claro, com as ideias conservadoras dentro da lógica dela, dentro da lógica da mudança que um conservador acha que a mudança tem que acontecer, do que só dizer, eu sou conservador. Eu não quero. Então assim, porque que nem você falou muito bem, né? O conservadorismo britânico tinha
algo para conservar, que eram as ideias liberais. O que a gente vai conservar no Brasil, né? Pois é. Qual que é a ideia que a gente quer conservar no Brasil? O patrimonialismo. O patrimonialismo? Vamos defender o Sarney? Conservar, que é uma coisa mais importante para conservar o Sarney, as ideias né, dos coronéis. Nós vamos defender os coronéis? Não, é uma brincadeira, mas conservadorismo é muito além disso. E o pessoal tá pisando a bola com esse conceito. Talvez não compreendendo nem o que é conservadorismo e nem o que é o liberalismo. Justo. Eu percebo isso. Agora, o que me chama mais atenção no meio disso tudo é o fato de que esses sedizentes conservadores, porque se dizem conservadores, quando eles endossam a atuação estatal, eles acabam, como você falou muito bem, corroborando os exemplos mais nítidos de coletivismo, que são a essência daquilo que o pensamento conservador não é. Então me parece que são pessoas que não leram realmente nem Burke, nem Russell Kirk, nem Scruton, né? E por isso elas são talvez um pouco confusas, né? Cabe a nós aí trazer alguns elementos para melhor análise desses conceitos. Exatamente, você tem um cara sensacional que já foi membro do Instituto Mises Brasil, que é o Bruno Garchagen, que é um cara, se o movimento conservador fosse o que o Bruno defende, tá ótimo, tá de parabéns, porque é muito mais aliado do liberalismo do que do patrimonialismo, né? Mas não é. A maioria das pessoas, o Bruno tem que vender mais curso dele lá para ajudar. O pessoal tem que comprar mais curso do Bruno aí para o povo aprender o que é conservadorismo de verdade, porque aquele conservadorismo, cara, dá certo com o liberal, dá para conviver tranquilo, né? Vai surgir debates importantes que o conservador vai falar assim, o liberal vai querer abrir aquele mercado, o conservador assim, tudo bem, vamos abrir, mas calma, como é que a gente pode fazer isso de uma forma melhor para realmente todo mundo se beneficiar? Como é que a gente pode fazer isso, né? Então o conservador vai dar esse freio de mão no liberal, né? Mas com o objetivo de alcançar aquilo, e não no objetivo de retroceder. Exato. Essa é a grande questão que eu vejo. E não temos como não perguntar isso, Adriano. E as perspectivas aí? Outubro está chegando, o que te parece? Cara, eu sou péssimo de analista político. Eu participo de um programa de rádio lá em Goiânia e em 2018 eu falei assim, esse Bolsonaro não ganha nem a pau, velho. Como é que um cara desse, maluco desse vai ganhar? O cara ganhou, velho. Então assim, de perspectiva política eu sou péssimo de dizer, né? Mas a torcida é que a gente precisa enterrar o PT. O PT precisa ser enterrado, não é uma questão do Lula perder. A gente precisa... um partido que se movimentou para defender um presidiário, um cara condenado na justiça, um ladrão. Responsável pela maior recessão da história do Brasil em 2015. A maior quadrilha da história da humanidade, o maior esquema de lavagem de dinheiro da história, o cara de desvio de dinheiro. Não é questão de eu não gostar da esquerda, é uma questão de eu não gostar de alguém que rouba o dinheiro das pessoas mais pobres para poder comprar triplex, para poder mandar dinheiro para Cuba, para mandar... Não é uma questão ideológica aqui, é uma questão assim de, um mínimo, né, gente? Pelo amor de Deus. É moral, né? É imoral. Não colocar o cara de volta naquele lugar, né? Mas o ponto curioso é justamente esse, né? A narrativa é tão forte, né, encampada por grandes veículos da mídia, por pessoas do povão também, que é como se nós não tivéssemos tido a recessão em 2015, né, como se ela não tivesse destruído a nossa economia mais até do que a pandemia, como se nós tivéssemos tido 10 anos de absoluta prosperidade, né? Isso é que é curioso, porque as pessoas não olham para trás. E pouco tempo, porque se a gente estivesse comparando com 1970, 1960... Que era outro cenário. Nós estamos falando de algo, cara, de poucos anos atrás, né? O que as pessoas estão... Cara, assim, é inaceitável um cara desse estar concorrendo, né? É surreal, é realmente questionar esses órgãos públicos que as pessoas chamam de instituições. Eu acho que não são instituições, são órgãos públicos, né, por burocratas que decidem se o cara é moral ou se o cara não é moral. Isso é inaceitável na nossa sociedade. Então, é importante a gente, nessa eleição, trabalhar duro, e não só na candidatura presidencial, mas em governo, em deputados federais, de não deixar esse tipo de crime organizado perpetuar na nossa política. Esse tinha que ser o nosso mote principal.
Como você vai fazer isso, em quem você vai votar, eu não sei. O que eu sei é que a gente não pode deixar esse mal voltar. Uhum. E, Adriano, já nos encaminhando para o final aqui, gostaria de saber quais são as suas perspectivas para o futuro. Aí a gente veio conversando sobre Summer School do Instituto Mises, o que vem pela frente? O Instituto Mises aí, graças a Deus, a gente está agora num movimento de comemoração dos nossos 15 anos. Então, o próximo ano, esse ano agora, né? Agora em novembro, a gente faz a comemoração. A gente abre o ano, né? A gente não quer fazer um evento para comemorar os 15 anos, a gente quer passar o ano fazendo a comemoração do ano de 15 anos do Instituto Mises Brasil. E com isso a gente vai voltar com uma série de eventos presenciais. Então, o nosso Summer School já está com data marcada, a gente já fez um save the date de 2 a 5 de fevereiro. Logo, logo vão abrir as inscrições. É só seguir a gente lá nas redes sociais, no Mises Brasil, né? @Mises Brasil lá no Instagram, a gente está sempre divulgando. E outros projetos, né? O Inter School, voltar, né? Estamos trabalhando aí com a ideia de voltar com a nossa pós-graduação presencial, continuar com os cursos online, porque quando a gente tinha o curso só presencial, a pós-graduação presencial, muita gente queria fazer um curso do Mises, mas muitas vezes é mais caro o ir para São Paulo todo final de semana do que o próprio curso. Então, quando a gente lançou o curso online, a gente começou a ter gente do Brasil todo. Então, a gente não pode perder isso também. Então, a gente vai continuar com a nossa oferta de cursos de pós-graduação online, vamos voltar com presencial. Esse ano a gente lançou uma série de cursos de curta duração, cursos livres, pequenos ali, de 20 horas, um curso do Mises, um curso do Hayek, um curso de introdução à escola austríaca, de economia básica. Então, assim, que é o papel do Instituto Mises, que é realmente divulgar as ideias da liberdade através da escola austríaca. Então, esse ano de 2023 vai ser um ano muito legal. E nós estamos querendo fazer essas comemorações de 15 anos de forma regionalizada. Vamos fazer eventos em regiões do Brasil. Sensacional. Né, para a gente comemorar junto com as pessoas. Né? A gente fala tanto de pessoas importam, então nós não vamos falar para vocês que tem que ir para São Paulo para participar de um evento grande nosso. Vamos fazer pequenos eventos nas regiões, pelo menos essa ideia é excelente. Um em cada região do Brasil, né? Então vamos, Centro-Oeste vai ter alguma coisa, Nordeste. Claro, algumas regiões vão ter mais de um lugar, mas aí acompanha as nossas redes sociais que a gente vai divulgando aos poucos aí esses eventos para que todo mundo possa estar perto aí de um professor do Instituto Mises, conhecer como é que funciona o Instituto Mises, tá? A ideia é essa mesmo. Eu acho que é espetáculo. E para terminar, Adriano, para quem está nos ouvindo agora e ficou curioso sobre o Instituto Mises, sobre a obra de Mises, sobre o liberalismo, sobre a escola austríaca, que indicação bibliográfica você daria? Eu dou. Olha que engraçado, né? A gente que é capitalista, né? Os livros do Instituto Mises estão todos de graça lá no nosso site. Se você quiser ler um livro do Marx, você tem que comprar o Capital do Marx. Agora, se você quiser ler a Ação Humana, você digita mises.org.br e você consegue ler a Ação Humana de graça. Cara, nós temos uma bibliografia gigante, nós temos a nossa revista acadêmica à disposição, com acesso grátis, que as pessoas podem acessar. Recomendação de leitura. Vai depender muito, assim, da área que a pessoa está pesquisando. Como a gente tem muita coisa publicada, cara, dá para o cara especializar em diversas áreas. Então, assim, mas sempre a gente faz as recomendações de início, né? O cara quer começar, cara, 6 lições do Mises, né? Caminho da servidão do Hayek, Impossibilidade do cálculo econômico do socialismo do Mises, né? A editora LVM lançou alguns box com alguns livros do Mises, novas traduções, com prefácios. Então, assim, tem muita coisa legal para se ler, principalmente do Mises, né? Que foi um cara assim, que eu admiro muito. É uma questão muito particular minha, assim, uma coisa que me incomoda muito. Eu que tenho uma estabilidade financeira, econômica, como pessoa, eu sou um cara muito estável. Eu não consigo publicar como o Mises escrevia, né? O cara fugiu da casa dele, ele foi perseguido, ele foi morar num país que ele não sabia falar, o Mises não sabia falar inglês, ele teve que aprender inglês, escrever inglês, e fez tudo o que fez. O cara escreveu Ação Humana, o cara escreveu... Cara, não dá pra... Você tem que... né, uma lista gigante, tudo que o cara escreveu, tudo que ele produziu, né, a respeito de economia, a respeito de praxeologia, né? Dá pra dar uns 3 prêmios Nobel pro Mises, né? Mas... E aí eu fico incomodado. Cara, ele com toda essa dificuldade publicou desse tanto e eu ainda sou um velho preguiçoso, não escrevo quase nada do jeito que ele escreveu. Então, é uma motivação, assim, porque realmente a obra é muito grande do Mises e vale a pena a pessoa ir pegando ali as primeiras obras e aí depois vai especializando, dependendo da área que vai, né?
Não precisa sentar e ler ação humana. Todo mundo tem essa história de promessa de ano novo. Esse ano eu vou ler ação humana. Não precisa ler ação humana. Se você é da área de regulação, lê lá, tem uns capítulos lá de regulação, você vai ler estudar monetária, tem capítulos específicos lá da ação humana para você estudar também. Então, vamos facilitando, gente, não vamos complicando não, que dá. É isso mesmo. Adriano, obrigadíssimo, foi um prazer tê-lo conosco. E você que está nos assistindo, conheça o Instituto Mises, siga o Instituto Mises e o professor Adriano Paranaíba nas redes sociais, participe do IFL e também siga o Atlas Podcast. Obrigado.